O nosso texto está em Lucas 2, de 8 a 20. As crianças que já começaram a anotar, né? Nós estamos 4 domingos revisando no final do culto com as crianças a mensagem. As crianças que já sabem escrever devem anotar aí. O texto da mensagem é Lucas 2, de 8 a 20. Você coloca 2.8-20, tá? Então, nós vamos ler esse trecho. Lucas 2, de 8 a 20, assim está escrito: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixa e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. E, ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém, e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Amém. E eu quero dividir essa mensagem em 4 movimentos, de novo em 4 cenas. Lembra que na semana passada nós dividimos os versos 1 a 7 em 3 cenas, não é? O decreto de César, a viagem de José e Maria a Belém e o nascimento de Jesus. Agora eu quero dividir em 4 cenas. Esse encontro entre a justiça e a paz é também um encontro do céu com a terra. Então, observe, as cenas se repetem, só que a primeira cena acontece nas regiões celestes, no céu. Embora diante de homens que estão na terra, a segunda cena acontece na terra. Então, o evangelho é proclamado do céu e há alegria e louvor no céu. Depois, o evangelho é testemunhado na terra e nós temos também alegria e louvor na terra. Vamos lá então, antes da gente entrar nessa primeira cena, nós precisamos relembrar alguns pontos importantes do nosso contexto histórico. Você lembra que César Augusto é o imperador quando Jesus nasceu? Foi dele que veio o decreto para que Maria e José fossem até Belém. Nós mostramos como, mesmo achando-se César o homem mais poderoso da terra, ele não passou de um instrumento nas mãos do Senhor. A palavra de Deus diz em Provérbios 21:1 que, como ribeiros de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. E Deus inclinou o coração de César para promover um recenseamento, de modo que cada pessoa tinha que se alistar na própria cidade de origem, e por isso José e Maria foram para aquele lugar. Eu queria lembrar que César Augusto recebeu esse título como um título de divindade. Ele se autoproclamou um Deus, e ele exigiu a adoração dos seus súditos. Quando ele subiu ao trono, os seus arautos foram proclamando a boa nova de que César Augusto subiu ao trono.
Essa palavra boa nova é a mesma palavra para evangelho. Na verdade, a palavra evangelho significa boa nova, boa notícia. E essa é uma expressão que era usada de maneira política. César está no trono. O Senhor, ele era também chamado de Senhor. É preciso lembrar também que César Augusto é exatamente o imperador que não só funda o Império Romano, mas que se torna conhecido como aquele que promoveu a Pax Romana. E você lembra, ele conseguiu pacificar, pela força dos seus exércitos, os povos rebeldes, que estavam debaixo do poder de Roma, e muitas vezes organizavam levantes. Ele conseguiu minimizar esses levantes. Além disso, ele conseguiu promover segurança nas estradas de Roma por meio de um eficiente policiamento. E a Pax Romana durou até por volta de, muito depois de César morrer, por volta do ano 250, o Império Romano era um império, de certa maneira, pacificado, mas isso às custas de muita opressão. Jerusalém foi destruída no ano 70 por causa de um levante, porque César não admitia que ninguém se levantasse contra ele. Então ele trazia paz, destruindo aqueles que, de alguma maneira, ameaçavam a paz de Roma. É preciso que você fique com esses dois dados. Ele se autoproclamou um Deus e ele é conhecido como aquele que trouxe a paz. E como nós já temos visto, as narrativas que circundam o nascimento de Jesus, elas estão cercadas de alegria e cânticos de louvor. Vejam aí, crianças, vocês que estão anotando, talvez até mais do que os adultos. Nós temos aqui nas narrativas do nascimento de Jesus, pelo menos 4 cânticos. E um deles é o que nós vimos aqui, o Cântico dos Anjos. Mas nós já vimos o Cântico de Isabel, no capítulo 1, quando ela exclamou no verso 42, bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre, e de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? E depois ela conclui dizendo, bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Isso que Isabel está falando não é apenas um discurso falado, é um cântico. O cântico de Isabel, ela canta a bem-aventurança daquela que creu na promessa de Deus. O segundo cântico que nós vimos é o cântico de Maria, que está no verso 46, que inclusive as crianças memorizaram esse versículo. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Maria canta a manifestação da graça de Deus, que derrubou do seu trono os soberbos e exaltou os humildes. Esse cântico é conhecido como Magnificat, por causa da palavra na tradução latina que começa bendize ou magnifica minha alma ao Senhor. O terceiro cântico que nós vimos, do capítulo 1, 67 em diante, foi o cântico de Zacarias, conhecido na história da igreja como Benedictus, porque começa com essa palavra, bendito seja o Senhor Deus de Israel, no verso 68. Você vai ver então esse cântico, na verdade eu falei 4, mas são 5 cânticos. O quarto cântico é o cântico dos anjos. E o quinto vai ser o cântico de Simeão. Então, veja, o nascimento de Jesus é cercado de alegria. E onde há alegria, há música, há cântico. E aqui nós temos uma música especial, cantada pelos anjos de Deus. Então, nós precisamos entender que nesta narrativa que nós lemos, do verso 8 ao verso 20, a alegria chega ao seu ápice, pois o Salvador nasceu. E a alegria do seu nascimento não fica circunscrita à terra, ela invade as regiões celestes, ela contagia os anjos, ou talvez seria mais exato dizer que a alegria experimentada nas regiões celestes invade a terra. E é isso que nós podemos ver. Então nós vamos dividir essa cena, essa narrativa nessas 4 cenas: o evangelho proclamado do céu, alegria e louvor no céu, o evangelho testemunhado na terra, alegria e louvor na terra. Meus irmãos, essa é a estrutura da narrativa. Observe como céus e terra
estão aqui colocados em um paralelo de contraste. E no próprio louvor dos anjos, os céus e a terra são mencionados. Por quê? Porque a glória de Deus é proclamada nos céus e a sua paz é proclamada na terra, porque o céu e a terra se casaram. O Criador se faz criatura, Deus se faz homem, o Filho de Deus agora é também filho do homem. Aqui começa a obra de reconciliação, quando Deus vai trazer paz aos homens por meio da justiça satisfeita na cruz de Cristo. É por isso que céus e terra são enfatizados e colocados por Lucas em contraste. Lucas, além de um exímio historiador, ele é um artista literário. E toda a estrutura dessa narrativa mostra isso. Vamos ver então a primeira parte, o evangelho proclamado do céu. Na primeira cena, observe que Lucas narra que isto acontece diante de alguns pastores. Não eram pastores de igreja, eles eram pastores de ovelhas, de animais. Era muito comum cuidar de pequenos rebanhos de animais, de ovelhas e cabras em Israel. E a profissão de pastor era muito comum, embora não fosse uma profissão lá muito admirada. Nós já veremos um pouco o porquê. Mas os pastores estavam cuidando das ovelhas, para que elas não fossem predadas, né, capturadas por algum lobo, por exemplo, se tornassem presa de lobo, ou para que não fossem roubadas por algum tipo de ladrão, eles tinham que ficar montando guarda durante toda a noite. E eles revezavam entre si, cada um o seu rebanho ou os rebanhos do seu patrão. Alguns pastores eram contratados por pessoas, outros eram donos do seu próprio rebanho. Então, nessa primeira cena, quando o evangelho é proclamado do céu, você vê que a glória de Deus se manifesta a esses pastores. Lucas narra que um anjo aparece a uns pastores no campo durante as vigílias da noite. A noite era dividida em vigílias, né? Em trechos, onde eles se revezavam, como eu falei. E uma coisa extraordinária acontece aqui. Uma cena que nós vemos que acontecem em situações bem semelhantes e importantes na Escritura e aconteceram no passado. O anjo aparece aos pastores e a glória de Deus brilha ao redor deles. Observe no verso 9, e um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Aqui a ideia da glória do Senhor, a glória do Senhor se manifestou como um brilho. Sabe quando você tem o nascimento do sol? Quando o sol nasce, eu não sei quantos aqui já contemplaram o nascer do sol. O brilho do sol é tão forte que você não consegue olhar. Aliás, nem é muito aconselhável olhar, porque você pode queimar sua retina. Então, a glória de Deus, essa expressão traz a ideia de algo que brilha, de uma espécie de luz que os cerca. E certamente era uma luz muito mais forte do que o próprio sol. Sabemos disso porque devemos nos lembrar de alguns encontros que alguns homens tiveram com Deus, e eu quero lembrar só um, que foi o encontro de Paulo com Cristo glorificado, lá em Atos 9. A Bíblia diz que uma luz brilhou do céu e era meio-dia, mas essa luz era mais forte, mais pujante que a luz do sol. Então, é isto que acontece aqui. E esse fato dos pastores cercados pela glória divina, ele nos remete, ele nos transporta para diversas passagens da Escritura, onde a glória de Deus se manifesta ao seu povo. Mas eu quero destacar 3 dessas situações onde a glória de Deus se manifesta. Quando Lucas escreve isso, quem conhecia as Escrituras do Velho Testamento certamente fez algumas associações. A primeira menção que eu gostaria de lembrar, em que isto aconteceu, a glória de Deus brilhou, é em Êxodo 40. Em Êxodo capítulo 40, nós temos a conclusão do tabernáculo. Lembra que quando Deus libertou seu povo do Egito, o povo peregrinaria até a terra de Canaã.
E Deus então ordenou a Moisés que fizesse, se eles estavam peregrinando, eles iam habitar em barracas e não em casas. Eles só habitariam em casas quando chegassem na terra de Canaã. Então eles tinham que ter barracas, que eles armavam e desarmavam. E Deus disse para Moisés, olha, eu quero que você faça uma barraca para mim, para que eu fique no meio do povo de Israel, um tabernáculo. Tabernáculo é uma barraca. Deus então ordenou que se fizesse um templo portátil, que era o tabernáculo, que tinha todas os utensílios que remetiam o culto a Deus. Mas eu gostaria que você olhasse que quando Moisés ele ergue o tabernáculo pela primeira vez, dos versos 16 e 17, e nos versos 34 e 35 de Êxodo 40, está escrito: E tudo fez Moisés, segundo o Senhor lhe havia ordenado. Assim o fez. No primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, se levantou o tabernáculo. E olha o que aconteceu quando ele ergueu a barraca que Deus usaria para se manifestar a Israel. Verso 34. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Uma nuvem luminosa encheu o tabernáculo de maneira sobrenatural. E lembra que Moisés falava frente a frente com Deus, mas a glória de Deus brilhou de tal maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. O tabernáculo é o templo portátil, o lugar da habitação do Senhor, e ele agora está manifestando a sua habitação. Por isso os judeus chamavam de Shekinah. Essa palavra Shekinah significa a habitação. Era o nome que eles davam a essa glória. E os versículos seguintes relatam, meus irmãos, que aquela nuvem de glória que pousava sobre o tabernáculo acompanhou o povo de Israel durante todos os dias na sua peregrinação. E era quando aquela nuvem de glória levantava, eles tinham que levantar acampamento. Quando ela parava, eles tinham que parar e refazer o seu acampamento. A segunda ocasião onde a glória do Senhor brilhou, que é ligada ao nosso texto, está em 2 Crônicas, capítulo 5. E eu quero ler o verso 1, o verso 13, a parte B e o verso 14. Sabe quando é? Quando o povo estava na terra prometida, Deus ordenou, ou melhor, Davi quis fazer um templo permanente. Não mais um tabernáculo, onde se pudesse cultuar a Deus. Só que Deus disse que Davi não iria fazer isso. Quem iria fazer era Salomão. O teu filho me edificará uma casa. E Salomão construiu um templo. Nós temos então aqui a inauguração do templo de Salomão. Quando ele acaba de construir o templo, olha o que diz o verso 1. Assim se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas que Davi seu pai havia dedicado, a prata, o ouro e os utensílios. Ele os pôs entre os tesouros da casa de Deus, e pulando um pouquinho, então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem. Que nuvem é essa? É uma nuvem luminosa, é a glória do Senhor. É um brilho tão denso que ele tem uma forma de nuvem luminosa. Veja, a casa do Senhor se encheu de uma nuvem, no verso 14, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Então, tanto na construção do tabernáculo, como na construção do templo de Salomão, a glória de Deus encheu essas casas, testemunhando: Deus está entre nós, Deus está conosco. Este é um princípio que um comentarista chamado O. Palmer Robertson chama de princípio Emanuel. A palavra Emanuel significa Deus conosco. Deus está habitando entre nós. A terceira e última menção à glória de Deus, digna de nota, é aquela que marca o livro de Ezequiel.
Embora ali esse resplendor tenha aspectos externos com detalhes distintos. E o que nos chama a atenção, nós expomos Ezequiel, todas as mensagens estão lá no YouTube. O que nos chama a atenção é que por causa da escandalosa corrupção e das abominações de Israel, a glória do Senhor abandonou o templo. Aquela glória que brilhou no templo de Salomão, o povo pecou tanto que a glória de Deus abandonou o templo. E o templo foi destruído e Jerusalém destruída na época de Ezequiel. Em Ezequiel 10, versos 18 e 19, e Ezequiel 11, versos 22 e 23, está escrito. Ezequiel 10, 18 e 19 diz: Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins, aqueles seres que sustentavam o carro-trono de Deus. Os querubins levantaram as suas asas. Os querubins são guardiões da presença de Deus. E se elevaram da terra à minha vista quando saíram, acompanhados pelas rodas. Pararam à entrada da porta oriental da casa do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. Capítulo 11, verso 22. Então os querubins elevaram as suas asas e as rodas os acompanhavam, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. A glória do Senhor subiu do meio da cidade e se pôs no monte que está ao oriente da cidade. A glória de Deus abandonou o templo, porque o povo transgrediu a lei, pecou contra Deus. Todavia, em uma série de visões acerca da futura restauração de Israel, o mesmo Ezequiel, ele profetiza o retorno da glória do Senhor para um novo templo, um santuário não feito por mãos, como está escrito em Ezequiel 43, de 1 a 5, que eu vou ler. Ezequiel 43, de 1 a 5. Quando o povo estava no cativeiro, Jerusalém e o templo destruídos, Deus prometeu: eu vou voltar, eu vou restaurar o meu povo, eu vou salvar o meu povo, eu vou cumprir aquele pedido da oração que nós lemos no início, do Salmo 85. Lá está escrito: então o homem me levou à porta que olha para o oriente, e eis que do caminho do oriente vinha, o quê? A glória do Deus de Israel. A sua voz era como o ruído de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. O aspecto da visão que tive era como da visão que eu tivera quando eu vim destruir a cidade. E eram as visões que tive junto ao rio Quebar, e me prostrei rosto em terra. A glória do Senhor entrou no templo, não o templo de Salomão, mas um novo templo que Ezequiel viu, lá a partir do verso 40. Ela entrou no templo pela porta que olha para o oriente. O Espírito me levantou e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor enchia o templo. Isso era apenas uma visão. Ezequiel está vendo o retorno da glória de Deus. Então nós voltamos para Lucas, para entender o sentido dessa mensagem. Quando a glória de Deus está retornando, Deus está cumprindo aquilo que Ezequiel viu. Deus está cumprindo a sua promessa de fazer a sua glória retornar, só que agora de um modo totalmente superior àquele em que ele se manifestou no tabernáculo, no templo e diante do próprio Ezequiel. Veja, agora, na plenitude do tempo, a glória de Deus brilha mais uma vez para anunciar o cumprimento de tudo aquilo que os eventos citados prefiguravam. Deus se encarnou para tabernacular entre os homens. É isso que nós lemos na leitura na hora do louvor. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra habitou ali traduz a palavra grega para tabernacular. João está remetendo à imagem do tabernáculo. Aquela nuvem de glória era uma manifestação sobrenatural da glória de Deus, mas não era a glória de Deus em sua plenitude. A glória de Deus em sua plenitude agora está se manifestando em um menino na manjedoura. Deus tabernaculou entre nós. É isto que essa visão dos pastores significa. E como bons judeus que conheciam a história, eles não saem pulando nem dando aleluia. A primeira reação deles é temor. Quando a glória de Deus brilhou ao redor dele, talvez você possa dizer: poxa, mas eu queria tanto que a glória de Deus brilhasse ao redor de mim, não é? Mas você não vai encontrar nenhum momento em que a glória de Deus brilha ao redor e o povo sai
pulando, louvando, não. O povo se prostra rosto em terra, alguns desmaiam, outros ficam tomados de terror, porque eles têm um senso da presença e da santidade de Deus. E veja então, que no verso 9, quando eles viram a glória de Deus brilhando ao redor deles, eles ficaram tomados de grande temor. Mas é nesse momento que o anjo anuncia o evangelho. Lembra, a primeira cena é o evangelho proclamado do céu. Um anjo desce do céu para anunciar uma boa nova, uma boa notícia. Veja o verso 10. O anjo os tranquiliza e lhes diz: não temais. Eis aqui vos trago boa nova, de grande alegria, que o será para todo o povo. Essa expressão boa nova, ela é a tradução livre da palavra evangelho. Numa tradução livre do grego, o anjo disse assim: não temais, eis que eu vos evangelizo grande alegria. É assim que ele fala no original. Eu vos evangelizo grande alegria. Eu vim pregar uma boa nova, vocês não têm mais que temer. E qual é a boa nova? Você tem então o evangelho proclamado do céu. O evangelho é a boa nova, a boa notícia que trará alegria para todo o povo. E o que diz essa boa nova? A boa nova é que hoje, as crianças aprenderam no domingo passado, é que hoje vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Amém. Esse é o evangelho. Cristo o Salvador nasceu. Mas vamos entender essa boa nova devagarinho. Ele diz, é que hoje vos nasceu. Hoje em Lucas, meus irmãos, é uma passagem, é uma palavra importante. Essa palavra hoje enfatiza que a plenitude do tempo chegou. Tudo aquilo que foi prometido pelos profetas está se cumprindo hoje. Chegou o momento. A plenitude do tempo e a chegada do reino se manifestam por meio do seu Filho. Essa palavra hoje, ela vai ser repetida de novo em Lucas 4, 21. Quando Jesus vai para a sinagoga e ele lê o trecho que está na nossa Bíblia em Isaías 61, que diz: o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas, para evangelizar os quebrantados e proclamar, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boa nova aos quebrantados e enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os oprimidos e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus leu esta escritura na sinagoga, fechou o rolo de Isaías e disse: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. É que hoje se cumpriu a escritura. É isso que eles estão primeiramente dizendo. O anjo declara que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador. Qual é a cidade de Davi? Como se chama a cidade de Davi? Belém. Por que ela é chamada cidade de Davi? Porque Davi nasceu lá. E o Cristo que estava prometido teria que ser filho de Davi. E conforme Miqueias 5:2, ele haveria de nascer em Davi. E tu, Belém, nascer em Belém. E tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurares entre as milhares de Judá. Não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti me sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Quando ele diz, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, quando ele menciona Belém como a cidade de Davi, ele está a enfatizar o cumprimento das promessas que identificavam o Messias como filho de Davi. Então, entre outras coisas, isso significa que esse evangelho pregado do céu é aquele que foi prometido outrora por Deus, por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, como Paulo vai falar em Romanos 1:2. Quando ele diz, hoje nasceu na cidade de Davi, ele está antes de tudo dizendo, hoje se cumpriram as Escrituras,
O evangelho pregado no céu é o evangelho segundo as Escrituras. E aquele que nasceu na cidade de Davi é o Salvador. Mas há uma pergunta: de que os homens precisam ser salvos? De que eles precisavam ser salvos? Certamente, meus irmãos, a salvação esperada por Israel abrangia a libertação política da opressão dos seus dominadores. Mas como nós veremos no Cântico de Simeão, essa salvação se estenderia aos gentios, a todas as nações. Está no verso 29 ao 32. Simeão canta: Senhor, despede em paz os teus servos, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios. Além disso, a salvação abarca a libertação do mal primordial, do qual decorrem todos os outros. O mal primordial é o pecado. É o pecado que dá origem a todos os males. E é Mateus, meus irmãos, quem nos explica a natureza da salvação que Jesus veio trazer. Lá em Mateus capítulo 1, ao anunciar a José que Maria estava grávida do Espírito Santo, o anjo lhe ordenou da parte do Senhor que José ponha naquele filho um nome. Qual é o nome? O nome é Jesus. E ele explica qual o sentido desse nome. Em Mateus 1, 21b, ele diz: e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Irmãos, o mal que causa todos os males no mundo é o pecado. Pecado é toda falta de conformidade com a lei de Deus e toda transgressão a essa lei. Os jovens vieram ontem, por isso que vocês têm que vir em cada reunião, porque quem veio vai fazer a melhor associação, quando nós falamos o catecismo. Jesus veio para nos salvar dos nossos pecados. Nós somos pecadores, por isso nós não podemos atingir a justiça de Deus. Nosso coração é por natureza mau, precisa ser liberto. Jesus é este Salvador que veio para nos libertar dos nossos pecados. Então, é isto que o anjo anuncia: hoje nasceu aquele que veio libertá-los dos seus pecados. Então, ao anunciar a José que Maria estava grávida, Deus explica, o anjo explica da parte de Deus para José, ele tem que se chamar Jesus. Essa palavra Jesus é uma versão neotestamentária do mesmo nome Josué, né? Que traduz o hebraico Yeshua ou Yehoshua. E essa palavra Yeshua significa Javé é salvação. Então, ele é Javé que veio para salvar. Aqui cabe uma nota histórica importante. Toda a cena deve ser contemplada dentro do contexto político da época. Eu falei que quando o herdeiro do trono nascia, ou quando um novo imperador assumia, os arautos eram enviados pelo império a anunciar o evangelho, a boa nova. Lembra que essa palavra ela vem de um contexto político, de que o rei está no trono, o Senhor está no trono. César era chamado Kyrios, que é a palavra para Senhor. E veja, o anjo está dizendo, não é César que é Senhor, não é César que é Deus, ele é só um instrumento. Cristo é o verdadeiro Senhor. Ele diz, esse Salvador é Cristo o Senhor. E ele usa dois títulos aqui importantes para nós, porque o primeiro título, Cristo o Senhor. O primeiro título, que é Cristo, é o equivalente grego da palavra hebraica Messias. E Cristo, presta atenção, crianças que estão anotando, Cristo significa o ungido. Cristo e Messias, Messias é a palavra que vem do hebraico, Cristo é a palavra que vem do grego. Ambas as palavras significam o ungido. E em Israel havia 3 ofícios que eram ordenados e ungidos para exercer um papel mediador entre Deus e o povo, na aliança de Deus com seu povo. Os 3 ofícios eram o profeta, o sacerdote e o rei.
quando Elias pede a Deus que o tire, e Deus ouve sua oração, Deus ordena que ele unja Eliseu, o profeta, em seu lugar. O profeta na velha aliança era ungido, derramava-se óleo sobre a sua cabeça, simbolizando a autoridade de Deus, a capacitação do Espírito, para que ele fosse boca de Deus. Mas o sacerdote também, quando da sua ordenação, ele era ungido. Ele era ungido para ser o mediador do culto. E o rei também era ungido. Lembra que Davi foi ungido em Belém. Essa unção, ela simboliza a capacitação do Espírito para exercer a missão que ele recebeu do Senhor. Então o profeta, o sacerdote e o rei eram os três ofícios mediadores. Mas como nós ainda veremos no desenrolar das exposições, Jesus reúne exatamente esses três ofícios. Ele é profeta, sacerdote e rei. Como profeta, na verdade, ele é o próprio Deus encarnado, a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Como sumo sacerdote, ele veio para apresentar-se a si mesmo e oferecer o seu próprio sangue uma vez por todas. E ele intercede por nós hoje, nós estamos no culto, ele está intercedendo por nós. E como rei, ele veio para assumir o trono de Davi, o trono de Deus, e ser rei sobre todas as nações. Mas, de um modo específico, no nosso texto, esse título Cristo especialmente aponta para o ofício real de Jesus. Especialmente para esse ofício, embora quando fala de Salvador, ele também está tratando Jesus nos seus ofícios, no seu ofício de sacerdote. Mas especialmente no status real, por causa da menção a Davi. O Salvador é o Cristo e é o Senhor. Mas há um segundo título, Cristo e Senhor. Esse segundo título tem um duplo aspecto. Primeiro, este era o equivalente na versão grega do Antigo Testamento ao nome pactual de Deus, Yahvé. Esse era o nome pelo qual eles se referiam a Deus como o Senhor, o Deus do pacto. Mas além disso, no contexto grego eu falei, esse era o título de soberania que César ostentava. Ele se dizia, eu sou o Senhor. Eu sou Kyrios. Mas o anjo está dizendo que aquele que nasceu é o filho de Davi, que veio para cumprir as Escrituras e salvar os pecadores, é o escolhido de Deus, é o soberano dos reis da terra. E ao juntar os dois títulos, o título que vem da visão judaica, Cristo, que é a palavra grega, mas é a versão de Messias, o ungido, e Kyrios, ou Senhor, que é o título gentílico. Ao juntar os dois títulos, judaico e gentílico, o anjo está a enfatizar que Jesus é Senhor de judeus e de gentios, que o seu senhorio se estende a todos os povos, e a ressurreição haveria de evidenciar isso. Pedro usa esses dois títulos em Atos 2,36. Como testemunha da ressurreição, ele fala aos judeus, esteja absolutamente certa toda a casa de Israel, que a este Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Dois títulos que demonstram que Ele é o Rei, Ele é o Senhor. Jesus não pode ser Salvador se Ele não for o Senhor. Eu não terei Jesus como meu Salvador se primeiro eu não reconhecê-lo como Senhor. O Salvador é aquele que é Senhor de todas as coisas. Porém, a última observação do Evangelho, pregado do céu, proclamado do céu, aponta para o sinal. Quando é que eles haveriam de contemplar esse Salvador? Isso é intrigante, irmãos, no verso 12. Onde está o Salvador? Onde está o Cristo? Onde está o Rei? Não está no palácio de César. Não está no templo de Jerusalém. Não está no palácio de Herodes. Vocês não vão encontrar lá o Rei de todas as nações, aquele que veio para reinar sobre todos os povos. Está onde? Numa manjedoura. O que era a manjedoura? Manjedoura era um coxo usado para alimentar animais, que geralmente ficava no compartimento de baixo da casa.
Irmãos, essa observação não é casual. Essa última observação do evangelho pregado do céu nos fala da humildade do Salvador. Primeiro ele fala do caráter exaltado do Salvador, ele é Cristo o Senhor, mas depois ele nos fala da humildade do Salvador. Ele não está num berço de ouro, ele está num coxo de alimentar animais. E isso não é casual. Observe na narrativa que por 3 vezes, desde o versículo 1, Lucas menciona Jesus deitado na manjedoura. Observe no verso 7, na descrição do nascimento. Enfaixou-o e deitou-o numa manjedoura, num coxo de alimentar animais, que se tornou um berço provisório. Na boca do anjo, no verso 12, encontrareis, este é o sinal de que o rei está aqui. Encontrareis uma criança envolta em panos e deitada em manjedoura. E depois, na constatação dos pastores, no verso 16, foram apressadamente e acharam Maria, José e a criança deitada na manjedoura. Não é casual. Lucas está enfatizando a humildade desse rei. Lucas está enfatizando a humilhação desse rei. Lucas está mostrando que desde o nascimento esse rei veio para reinar por meio do sofrimento e da morte. Ele veio para conquistar e despojar os principados e potestades, não por meio de um exército poderoso, mas numa cruz. Ele aqui está sendo descrito como o Filho de Deus exaltado, por um lado, ao chamá-lo de Cristo e Senhor, mas por outro lado ele está sendo tratado aqui, ou descrito como o Filho do homem que veio para sofrer, e ele já começa a sofrer aí. Entenda isso, irmão, a humilhação de Jesus não começou na cruz, a humilhação de Jesus começou na sua concepção, quando ele, sendo Deus, se esvazia e se faz um embrião. É por isso que o nosso catecismo maior, o catecismo maior de Westminster, ele nos ensina nas perguntas 46 e 47 que eu passo a ler. Na pergunta 46, o catecismo maior traz o seguinte: qual foi o estado da humilhação de Cristo? Resposta: o estado da humilhação de Cristo foi aquela baixa condição na qual, por amor de nós, despindo-se da sua glória, ele tomou a forma de servo em sua concepção e nascimento, em sua vida, em sua morte e depois até a sua ressurreição. Nós costumamos então dividir esses 2 estados de Cristo em sua encarnação, o estado de humilhação e o estado de exaltação. Hoje Jesus está no seu estado de exaltação. Continua verdadeiro Deus e verdadeiro homem, mas ele está à destra de Deus. Mas quando ele desce, ele vem na manjedoura. A pergunta 47 diz: como se humilhou Cristo na sua concepção e nascimento, que é o que estamos vendo aqui? Resposta: Cristo humilhou-se na sua concepção e nascimento em ser, desde toda a eternidade, o Filho de Deus no seio do Pai, a quem aprouve no cumprimento do tempo tornar-se filho do homem, nascendo de uma mulher, de humilde posição, com diversas circunstâncias de humilhação fora do comum. É uma humilhação que um rei nasça num coxo, ou não é? No lugar de alimentar animais, numa estrebaria. É mais humilhante ainda se esse rei é um Deus. Mas Cristo manifesta a glória de Deus na sua humildade. E aí, meus irmãos, nós temos então a segunda cena, que é a alegria e louvor no céu. O evangelho é proclamado do céu, agora os anjos cantam. Eles são tomados de uma alegria. Eles ficam admirados, eles estão contemplando aquele Salvador e eles entendem quem ele é. Esse evangelho que os anjos anelam perscrutar, como diz Pedro na sua epístola, é para eles também fonte de alegria. Veja que logo depois que ele anuncia o evangelho, diz o verso 13, e subitamente, repentinamente, sobrenaturalmente, aparece com um anjo, não mais um anjo, mas uma
multidão da milícia celestial. Essa palavra milícia significa exército. É interessante porque César tinha os seus exércitos, que marchavam com sua bandeira, que proclamavam: César está chegando. Inclusive, quando ele ia visitar as cidades, o exército, a tropa de elite tinha que ir na frente. Mas aqui é um exército celestial. Os santos anjos de Deus, num exército em multidão, louvam a Deus e dizem: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens. Na nossa tradução traz: a quem Ele quer bem. Uma melhor tradução seria: paz na terra, boa vontade para com os homens. Deus está manifestando boa vontade para com os pecadores ao se fazer homem. O louvor dos anjos, portanto, meus irmãos, celebra esse casamento entre o céu e a terra na encarnação de Deus Filho. Observe que os céus e a terra são aqui mencionados, que Deus está sendo glorificado nos céus e a paz está sendo realizada na terra. Quando eles dizem, meus irmãos, glória a Deus nas maiores alturas, eles estão dizendo que Deus Pai é exaltado na humilhação do seu Filho, pois este revela todos os atributos de Deus. Ali naquele menino estavam reveladas a santidade, o amor, a misericórdia, a onipotência de Deus, a sua sabedoria, que tornou louca a sabedoria do mundo, a sua soberania. Spurgeon, pregando sobre esse texto, disse com razão que não há no universo um canto tão doce quanto o canto da encarnação. Ainda que toda a criação seja como um órgão majestoso de louvor, não poderá expressar jamais o conteúdo do cântico dourado, encarnação. E ele conclui: há mais melodia em Jesus na manjedoura do que nos mundos e sobremundos, girando sua grandeza ao redor do trono do Altíssimo. E continua: veja de que forma cada atributo divino é aqui magnificado. Olhe a sabedoria, que sabedoria aqui! Deus tornou-se homem para que possa ser justo e justificador do ímpio. Olhe que poder, que a divindade se despojou e tornou-se um homem, e eu acrescento, e como homem numa cruz, despojou os principados e potestades. Contemplai vós que fidelidade, quantas promessas se cumpriram neste dia, quantas solenes obrigações são nesta hora perdoadas. O todo de Deus é glorificado em Cristo. A sua sabedoria, ao se fazer homem, torna louca a sabedoria do mundo. O seu poder, ao despojar Satanás como homem. A sua misericórdia, ao derramar sobre o seu Filho a ira em nosso lugar, e ao mesmo tempo a sua santidade, porque a sua justiça é satisfeita. Irmãos, ele diz que embora alguma parte do nome de Deus seja escrita no universo, é aqui que ele é melhor lido, naquele que foi o Filho do homem e todavia o Filho de Deus. Devemos aprender disso, que se a salvação o glorifica a Deus, conclui Spurgeon, o glorifica no mais alto grau e faz com que as criaturas superiores o louvem. Glória a Deus nas maiores alturas. Perceba, igreja, nós temos aqui um modelo. Quando é que Deus é mais glorificado no céu? Quando Ele se faz homem e habita na terra, despojado da sua glória externa. É na humildade do seu Filho que Deus está sendo glorificado. Os anjos estão entendendo. E a segunda parte do louvor diz: paz na terra, boa vontade para com os homens. Mesmo ofendido pelos pecadores, mesmo ardendo em ira contra o pecado, Deus manifesta o seu favor aos homens. A tal ponto, irmãos, que ele se torna homem. Ele se faz homem, entenda esse mistério profundo da encarnação. Ele de tal maneira manifesta o seu amor aos homens, que ele se faz homem. Para sempre. Na pessoa do Filho. E veja, eles proclamam paz na terra. Lembra? César era conhecido por proclamar e promover a Pax Romana. Mas essa paz
era conseguida de maneira truculenta e tirânica. E só durou até o ano 250. Depois, no ano 400 e alguma coisa, com a invasão de Roma, esse império vem abaixo. Mas a paz, a verdadeira paz, que é uma relação correta com Deus, restaurada com Deus, somente esse rei pode trazer. A Bíblia diz em Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele quem vem trazer a paz. Perceba toda a implicação política desse texto. Há um rei, há um tirano, mas o verdadeiro rei já está presente. E ele veio para evangelizar a paz aos que estão perto e aos que estão longe. Chegamos então à terceira cena, que é o evangelho testemunhado na terra. Ele é proclamado do céu pelo anjo e ele é testemunhado na terra. E eu uso a palavra testemunhado aqui propositadamente. Uma testemunha é alguém que viu e ouviu o fato do qual ela testemunha. Uma testemunha é alguém que experimentou o fato, que estava presente no evento e que o relata. Então tem dois aspectos do testemunho. Eu vi, ouvi, eu experimentei, eu vivenciei. Esse é o primeiro fato. E o segundo aspecto é, eu relato aquilo que eu falei. E como é que esse evangelho é testemunhado? Através dos pastores. Primeiro vem a constatação e depois a divulgação. O testemunho tem esses dois aspectos. E aqui para nós, aplica-se a nós. A constatação, eles veem e ouvem. Eles ouvem a palavra do anjo e eles verificam, eles constatam que é verdade. O sinal ocorre como o anjo lhes anunciou. E depois eles divulgam, observe versos 15 e 16, a constatação. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros, vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. Então eles constataram, eles foram testemunhas oculares daquilo que o anjo lhes havia anunciado. E dos versos 17 e 18 você tem a divulgação. Como testemunhas, eles vão divulgar. Observe, diz, e vendo-o, divulgaram que lhes havia sido, o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Eles não divulgaram só o que eles viram. Eles divulgaram o que eles ouviram, a palavra do Senhor. O Salvador nasceu na cidade de Davi. É Cristo, é o Senhor, o Messias. E nós o vimos, como o anjo disse. Eles estão pregando o Evangelho. E diz a palavra de Deus que todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. É preciso que se diga aqui, dentro do contexto histórico, que os pastores, como eu falei no início, eram desprezados pela maioria da sociedade. Porque o tipo de trabalho que eles realizavam era considerado imundo. Uma vez que era muito comum, por exemplo, eles terem que tocar em cadáveres de animais. E na lei cerimonial de Israel, quem tocava num cadáver de animal homem se tornava imundo. Cerimonialmente imundo. Além disso, os pastores naquela época não eram muito exemplo de virtude, não. A gente tem uma visão romântica do pastor, né? Mas por causa das associações que já temos da cultura bíblica. Mas naquela época o pastor não era muito virtuoso, porque era muito comum alguns pastores roubarem, furtarem a ovelha de outro. Estava ali no meio do rebanho, ele passeava por ali, pegava uma ovelha e jogava para o rebanho dele. Era muito comum. Ou então, ele furtava a ovelha, ou o outro perdia a ovelha, não sabia onde estava, e ele via a ovelha perdida, e em vez de devolver para o outro. Os pastores eram tão sem confiança, sem credibilidade, que o testemunho deles não era aceito no tribunal na época. Não se aceitava o testemunho de um pastor. Isso é interessante. Porque é esses pecadores indignos, como nós, é a esses pecadores indignos, sem nenhuma nobreza, e não a Herodes, a César Augusto, a liderança religiosa de Jerusalém,
que os pastores anunciam as boas novas de grande alegria. E são homens como estes, sem a princípio credibilidade, é a eles que é confiado o testemunho do Evangelho. Isso é um grande consolo para nós, porque nós somos pecadores como eles, mas somos chamados a pregar o Evangelho. E nós constatamos, quando nós tivemos um encontro com Jesus, mais uma vez Deus derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos como Maria havia cantado. Mais uma vez foi do agrado do Pai Celestial, Senhor do céu e da terra, ocultar estas coisas aos sábios e entendidos e revelá-las aos pequeninos. Este é o testemunho do Evangelho na terra. Nós vimos o Salvador, o Messias está aqui entre nós. E eles divulgaram. Não sabemos até que ponto o povo entendeu. Talvez alguns deles depois haveriam de ouvir a pregação de João Batista e haveriam de ouvir o próprio Jesus e se converter. Mas naquele momento, o Evangelho é testemunhado na terra. E por fim nós temos a alegria e louvor na terra. Veja, agora que eles haviam testemunhado e constatado a veracidade da palavra do anjo, eles experimentaram a alegria do Evangelho ouvido e do Salvador contemplado. Diz a palavra de Deus no verso 20, voltaram então os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Veja todas as palavras remetendo à ideia da proclamação, do testemunho. Eles viram e ouviram, e o que eles viram e ouviram é aquilo que lhes havia sido anunciado. Irmãos, a visão da glória revelada no brilho, naquele primeiro brilho, lhes causou temor. Mas agora eles tinham contemplado o Senhor da glória. Aquele que é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus, estava ali diante deles na manjedoura. Mais do que no tabernáculo, ou na inauguração do templo de Salomão, ou na majestosa visão de Ezequiel, ou ainda mais do que naquele brilho inicial contemplado por eles nas campinas de Belém, era exatamente ali, naquele frágil bebê, que a glória de Deus havia se revelado diante dos olhos deles na sua maior plenitude. Eles viram a Deus encarnado. Não é sem razão que eles voltam glorificando e louvando a Deus. Essa alegria na terra está no verso 20. A alegria no céu está nos versos 13 e 14. A alegria na terra está no verso 20. E observe, eles falaram, eles se alegraram pelo que viram e ouviram. Essas expressões, essas duas expressões vão ser repetidas por Lucas em Atos. Em Atos 4:21, por exemplo, quando são ameaçados pelo Sinédrio, porque estavam pregando o Evangelho, Pedro e João, os apóstolos, disseram: nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Irmãos, eu quero então, tendo concluído, tendo exposto, trazer algumas aplicações à guisa de conclusão. Primeiro, eu quero reiterar, confirmar, repetir uma aplicação que fizemos na semana passada, que cabe aqui. E a aplicação é a que está em Filipenses 2:5, que diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Paulo, em Filipenses 2:5, está falando da importância da humildade. Jesus veio para nos salvar, a sua humilhação é redentora, mas ela também serve de modelo para o crente. O caminho para a glória crente passa pela humilhação. O caminho para a glória passa pela cruz, passa pela manjedoura.
Aquele que quer ser exaltado deve, antes de tudo, humilhar-se. O Senhor Jesus vai dizer mais tarde que o que se exalta será humilhado e o que se humilha será exaltado. Para o mundo, a glória vem quando você se torna famoso. Para Deus, a glória vem quando você faz em secreto. Então, esse bebê na manjedoura, que é Deus, que é o Rei, que é o Salvador, que veio para vencer, ele não faz questão de holofote. Embora a glória brilhe, ela só se revela a uns humildes pastores e descredenciados pastores. Isso nos ensina muito, irmãos. O caminho para a glória passa pela cruz e o caminho para a honra passa diante de Deus pela humilhação. Entendamos, igreja, de uma vez por todas, que não devemos temer os homens, nem tampouco buscar o louvor deles, pois, como disse Jesus, aquilo que é elevado entre homens é abominação diante de Deus. Então, crente, pare de reclamar quando você não se sente notado. Pare de reclamar quando você se sente esquecido. Pare de vomitar suas mágoas quando você acha que não foi tratado com a honra que merece. Pare de se comparar com aqueles que têm mais do que você. Isto é soberba. Isto não reflete o Espírito que Cristo nos ensinou. Sendo Deus, sendo o único digno de honra, Ele não julgou isso como usurpação, como algo que tivesse que se apegar. Ele mesmo se esvaziou. Nós não temos glória inerente. Quando Deus permite que você seja esquecido, quando Ele permite que você seja injustiçado, Ele está lhe humilhando para ensinar que o caminho para a glória passa pela cruz, que o caminho para a honra passa pela humilhação. Este é o caminho do Evangelho. Aquele que se quer me seguir, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. O mundo prega e incentiva a autoafirmação, o Evangelho ordena a autonegação. Pare de se comparar, pare de se lamuriar, pare de alimentar o seu sentimento de rejeição, pare de fazer as coisas querendo o louvor dos homens. Porque aquele que era rei e o único que tinha glória inerente, nasceu numa manjedoura. Segundo lugar, aqueles que pela iluminação do Espírito Santo contemplaram o Filho do Homem e creram nele e entendem quem ele é, hão de ter alegria em adorá-lo e em testemunhar do Evangelho. Se você entende quem é Jesus, crente, você vai pregar o Evangelho, porque você gosta de divulgar aquilo que você tem orgulho. Quando o seu filhinho faz alguma mimosice, você logo filma, não é verdade? Faz questão de mostrar para todo mundo. Olha, o meu filhinho está falando essas palavras. Olha, o meu filhinho aprendeu um versículo. É muito bom testemunhar. Eu gosto de ver que as crianças aprenderam o versículo, ou o catecismo, ou qualquer outra coisa. Mas às vezes a gente tem mais prazer nisso do que em falar do nosso Senhor. Só há uma coisa que nós devemos nos orgulhar. É de Cristo Jesus e do seu Evangelho. Porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Então, por que você não prega aos seus amigos, aos seus colegas, aos seus vizinhos, aos seus familiares? E você deve adorar a Deus. É isso que este texto nos ensina. A visão da glória de Deus na face de Cristo deve nos levar primeiro a adorar e glorificar a Deus e nos alegrar nele. Em segundo lugar, deve nos levar a pregar o Evangelho com alegria, com orgulho. Orgulho em Cristo, não em nós. Se em vez de alegria eu tenho vergonha de pregar o Evangelho, ou isto é indiferente para mim, eu preciso reavaliar a minha compreensão do Evangelho. Eu preciso pensar nisso. Eu quero concluir fazendo a pergunta: poderia haver um coral mais belo do que esse? Anjos cantando glórias a Deus nas maiores alturas,
Será que haverá um coral mais lindo que esse? Pasmem, senhores, mas haverá. Em Apocalipse capítulo 5, é nos assegurado que toda a criação dará glória àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro que ali estará, como Filho de Deus e Filho do homem exaltado, porém não mais em seu estado de humilhação, mas como Filho do homem exaltado. E eu quero terminar com essa leitura de Apocalipse 5. Que belo coral, irmãos. A minha pergunta é: você estará lá? Você quer se juntar a esse coral? Eu quero que vocês vislumbrem isso. Naquele dia, a palavra de Deus diz: e quando tomou o livro, o Cordeiro tomou o livro da história, os 4 seres viventes, representando aqui toda a criação, e os 24 anciãos, representando a igreja do Velho e do Novo Testamento, 12 e 12, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles harpas, uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Há uma representação aqui do povo de Deus, diante do Cordeiro. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Mas este coro vai aumentar. A ele se junta a voz de muitos anjos. Veja o verso 11. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, uma milícia celestial de novo, mas que se junta ao testemunho da igreja. E dizem, e entoavam, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Mas a coisa não termina aí. A esse coral se junta toda a criatura, todo ser criado no céu e na terra. Eu fico imaginando o som disso. Então ouvi que toda criatura, as aves nos céus, se juntam aos anjos, e sobre a terra os mamíferos, debaixo da terra, os animais que andam pelo subterrâneo e nas águas e sobre o mar, os animais marinhos, os animais do rio, toda a criação e tudo que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Você estará lá? Para estar lá, você precisa arrepender-se dos seus pecados e confessar e crer nesse Senhor. Na conclusão do seu sermão 168, Spurgeon cita um hino com o qual eu quero terminar. Agora os anjos ao redor do trono, querubim e serafim, e com a igreja, que ainda é uma, cantemos o solene hino: glória ao grande eu sou. Glória ao Cordeiro que foi morto. Bênção, honra, glória, poder e domínio infinito ao Pai de nosso Senhor, ao Espírito e à Palavra, como era antes de todos os mundos existirem, é e será para sempre. Amém. Oremos. Seja bendito o teu nome, Senhor. Queremos louvar o teu nome, ó Pai, Deus bendito eternamente. Quanta sabedoria há na tua palavra. Sabedoria, Senhor, inefável.
mistério profundo. Senhor Deus, aqueles que vão sair daqui sem nem um pouco terem tirado proveito disso, que a tua misericórdia esteja sobre eles. E em algum momento, essa mensagem lhes venha ao coração. Aqueles que saíram daqui entendendo e não conhecem a Cristo, possam ser compungidos em seu coração para se converterem a Cristo Jesus. E aqueles que são de Cristo e entenderam a mensagem, saiam daqui mais fortalecidos e mais inclinados a adorar o Senhor, a se humilhar diante do Senhor e a proclamar o teu evangelho. Que nós possamos seguir o exemplo de Jesus e que não venhamos, ó Deus, a estrebuchar quando somos humilhados. Nós possamos aproveitar esse momento para nos identificar com nosso Salvador, que sendo tão grande, se fez um bebê numa manjedoura. E que possamos, ó Deus, alimentar no coração a esperança de que um dia nós estaremos frente a frente com Ele, para exaltá-lo e glorificá-lo. Nós o veremos face a face. E nós estaremos para louvá-lo. Que antecipemos esse momento louvando e adorando e proclamando o seu nome. Nós te pedimos em nome dele. Amém. Tu és bem-vindo aqui.